Salut mes amis, ça va? O vídeo de hoje é para você, isso mesmo, para você que está pensando em morar na Europa ou até mesmo aqui na França, mas bateu aquele receio porque tem filhos em idade escolar. Será que ele vai se adaptar? Vem que eu te conto toda a nossa experiência com os nossos filhos nas escolas francesas, depois da vinheta. Olá, eu me chamo Miriam e o vídeo de hoje é para falar sobre os nossos filhos em idade escolar. Como funciona essa transferência de uma escola brasileira para uma escola francesa? E a adaptação? E o idioma? E o horário? E isso e aquilo são muitas dúvidas na cabeça de uma mãe e de um pai e eu resolvi fazer esse vídeo para ajudá-los. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa fazer é procurar a coordenação e a direção da escola do seu filho e explicar a situação, que ele está indo embora para outro país. Porque eles precisam de um tempo para se organizar e fechar as médias, né? Não só do boletim, mas de todo o histórico escolar do seu filho. Então você vai pedir na escola, a escola vai entrar em contato com a Secretaria de Educação para ter esse histórico completo, esse dossiê completo para você trazer para cá, para a França ou qualquer outro país que você vá se mudar. Então isso leva alguns dias, então se organize o quanto antes. Já aqui na França vai depender a faixa etária do seu filho. Então aqui existe a creche, como no Brasil, né, desde o bebezinho. A partir de 3 anos é obrigatório aqui estudar, então a gente chama de maternelle. Então a partir do 3º ano até o 6º ano, mais ou menos. Do 6º até os 10, 11, a gente chama de l'école primaire. Depois dos 11 anos vai para o colégio. E depois dos 13, dos 14 anos vai para o lycée. Dependendo, né, a fase escolar que seu filho está, você pode ir diretamente na escola ou vão te pedir para ir até a mairie da cidade aqui na França para matricular, né, fazer uma intenção de vaga como a gente faz no Brasil. Para matricular o meu caçula aqui na França, eu precisei me dirigir até a mairie, que é a prefeitura. Lá fizeram uma intenção de vaga, entraram em contato com a escola para adiantar aí a documentação e se não fosse a época de fim de ano, porque chegamos bem em dezembro, então teve Natal, Ano Novo e tudo mais, se não fosse essas épocas, né, essas festas aí de fim de ano, ele já teria logo em seguida iniciado as aulas aqui. Por esse motivo ele começou o dia 3 de janeiro, então relativamente rápido, né, visto que tinha todas essas festas de fim de ano. Meu filho caçula no Brasil ele estava na 4ª série, o ensino fundamental 1, que vai do pré ao 5º ano. E aqui ele chama essa fase de l'école primaire. E basicamente é a mesma coisa, a mesma quantidade de tempo, né? Só muda o nome mesmo. E aqui a primeira fase eles chamam de l'école primaire e o segundo de collège, le collège. Então ela tem a diferença do nome, mas basicamente é o mesmo tempo. Mas a principal diferença que os meus filhos sentiram na pele, literalmente, é a duração da aula. No Brasil, eles só estudam meio período, desde os 4 anos obrigatórios, aí será meio período obrigatório. Dependendo da escola, os pais pagam aí um ensino integral. Aqui na França, todo mundo estuda em tempo integral, desde bebê até a faculdade, muitas vezes dependendo do curso. Então, os meus filhos, como base, aí, né, que estão em fase de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, eles estudam o dia inteiro. Então, para eles foi cansativo, está sendo cansativo ainda, porque eles não estão acostumados com esse ritmo, porque no Brasil estudava meio período. Então, o meu filho que vai na l'école primaire, ele estuda das 8h30 da manhã até as 11h30. Ele tem a opção de almoçar na escola, mas são os pais que pagam esse almoço. Então aí é opcional para a família ir buscar o filho para almoçar em casa ou não, deixar lá, ele almoça lá e os pais pagam por mês isso. Fica em torno aí de 40 euros mensais. Como meu filho mora bem pertinho da escola e atualmente eu não estou trabalhando, ele vem todo dia para casa almoçar e ali pela 1h30 ele volta para a escola porque 15 para as 2 começa a aula no período da tarde e vai até umas 4h45 da tarde. Então, às vezes atrasa um pouquinho, ali perto das 5 horas ele sai da escola. Isso de segunda, terça, quarta ele folga, quinta e sexta no mesmo ritmo novamente. Então é um pouco cansativo, né? Foi o que mais sentiram.
mas no fim vai se adaptando, com o tempo tudo se adapta. Outra coisa que é difícil para eles no início é o idioma, né? Conversar em francês, tendo que resolver atividades em francês é um pouco pesado, porque eles não sabiam muita coisa de francês. Eles sabiam bonjour, ça va e pronto. Então tudo que eles sabem de francês, eles estão aprendendo na escola. Por um lado é bom porque eles ficam em imersão o dia inteiro em contato com esse idioma. E um lado ruim é que no começo é difícil até se enturmar e tudo mais. Mas uma dica é: se você puder trazer o seu filho quanto menor, quanto mais novinho, mais rápido ele se adapta. Eu vejo isso pelo meu filho caçula e pela minha filha mais velha. O meu filho, ele começou a ir praticamente no mesmo período para a escola e ele já se adaptou, já fez amigos, já viajou com a turma da escola, enquanto a minha filha mais velha está tendo problemas aí para se enturmar, né, para fazer amizades mesmo, pela dificuldade da língua, pelo idioma, porque ela não consegue se comunicar. Então a dica é, quanto mais novo, melhor, para eles se adaptarem à nova realidade. Outro item curioso é que eles não usam uniforme, eles usam roupa comum do dia a dia, não precisa, independentemente da fase escolar, não se usa uniforme. Já para matricular a minha filha na fase do colégio, que é o ensino fundamental 2, foi totalmente diferente a matrícula dela na escola. Eu não fui até a Marie, me pediram para ir diretamente à escola. Levei os documentos, os mesmos que eu tinha usado, né, para o meu filho. Eu levei para ela o histórico escolar dela, os documentos dela, os nossos documentos. E me explicaram que ela teria que passar por uma prova de nivelamento, para saber em que turma que ela seria enquadrada. Mas isso levou dias, levou em torno aí de 20 a 25 dias, mais ou menos, né, essa resposta. A própria escola entrou em contato com essa Secretaria de Educação, que fica na Faculdade de Toulouse. A faculdade deu uma avaliada no histórico dela, eles iriam aplicar, né, a avaliação de nivelamento, e nisso iria entregar uma carta para ela com o resultado, se ela seria aceita ou não, em que série que ela seria enquadrada. Mas levou em torno aí de 20 a 25 dias para sair o resultado. E para o nosso espanto, chegou uma carta na nossa residência já com a resposta. Ela não precisou fazer o teste de nivelamento, aceitaram ela basicamente na mesma série que ela estaria no Brasil. Então ela recebeu uma cartinha em casa, né, dizendo que ela foi aceita aí no ano letivo de 2021 a 2022, na troisième, e logo em seguida ela começou a frequentar as aulas também. Mesma coisa, ela estuda o dia inteiro, assim como meu filho caçula. A diferença é que no colégio, já a partir de 11 anos, né, que é o ensino fundamental 2 aí no Brasil, eles estudam também na quarta de manhã, sobrando apenas quarta-feira à tarde de folga. Uma questão também que você tem que levar em consideração é quando que começa o ano letivo. O ano letivo começa em setembro aqui, então se você puder se organizar para chegar até um mês antes, né, e matricular o seu filho já no início do ano letivo, é melhor a adaptação. Por quê? Os meus filhos chegaram aqui em dezembro, então todo esse trâmite acontecer de documentação, eles começaram a frequentar a escola em janeiro. No Brasil, meu filho estava na quarta série do ensino fundamental 1 e a minha filha estava no 8º ano do ensino fundamental 2. Então eles saíram de lá em dezembro, que estava terminando o ano letivo, né? E no próximo ano meu filho iria para a 5ª série e a minha filha para o 9º. Então viemos em dezembro nas férias escolares do Brasil, porém aqui já estava correndo o ano, porque o ano letivo começa em setembro. Ou seja, eles começaram bem na metade do ano letivo, já com toda aquela dificuldade do idioma, porque eles não falavam absolutamente nada, praticamente nada. Então foi bem difícil a adaptação de dar conta disso. Os professores, a escola como um todo, né, tomou a decisão aí de não dar as mesmas atividades, dar um tempo de adaptação para eles. Enquanto isso a gente não teve problema nem com um nem com o outro, eles foram super compreensivos, todo o sistema escolar, né? E para complicar a situação, os dois chegaram aqui numa fase bem importante. O meu filho chegou no último ano do ensino fundamental 1 e a minha filha chegou no último ano do ensino fundamental 2. E quando eles terminam uma fase aqui, eles precisam prestar uma prova, como se fosse uma prova de proficiência, né? Uma prova de nivelamento para ver se ele realmente aprendeu tudo que ele deveria ter aprendido naquele ciclo escolar. Então, o ensino fundamental 1 no Brasil seria ali do pré ao 5º ano.
Quando você termina o quinto ano, você tem que prestar uma prova, tipo um vestibular. Tem que prestar uma prova. Se você passar nessa prova, você passa para o próximo ciclo. Se não passar, vai repetir o ano. Ou vai precisar de um acompanhamento pedagógico, enfim, dependendo da situação de cada aluno. Isso será avaliado, mas só para vocês entenderem em que situação que eles chegaram aqui. Então, além de não saber o idioma, fizeram só meio período, né, só metade do ano letivo e ainda teria que prestar essa prova. E nenhum dos dois estão preparados para prestar essa prova, né? É uma prova escrita, uma prova oral, tem que apresentar trabalho, tipo um TCC. Então, eles não estão prontos para isso. Então, a escola me chamou para conversar, explicamos toda essa situação, né? Eles me explicaram, a gente conversou e tudo mais. E decidimos juntos que seria melhor ele repetir esse ano, tanto o meu filho quanto a minha filha. Então, eles vão repetir o ano, não por dificuldade de aprendizado, mas pelo idioma mesmo. Então, não adianta ele passar para frente, primeiro que eles não conseguiriam prestar a prova, né? E outra, não adianta passar para frente e essa bola de neve vai crescendo, né, cada vez mais. Então, é melhor eles aprenderem o idioma primeiro, se adaptar bem ao sistema francês, para depois continuar o trajeto. Tem tempo quanto a isso também. Nem eu, nem meu marido estamos preocupados sim, que eles aprendam de fato, que seja proveitoso, né, cada fase escolar. Então, é uma coisa que você precisa levar em consideração se você pensa em vir com filhos em idade escolar, né? Qual é o período do ano que você quer vir? Então, o ano letivo começa em setembro. Os documentos que ele vai precisar para isso. Ele já sabe alguma coisa do idioma? Quantas horas por dia ele estuda? Então, são coisas que eles sentiram bastante, porque a diferença era gritante, tanto no sistema de ensino, quanto o idioma, quanto a carga horária na escola. E aí, respondi a sua dúvida? Se ainda restam dúvidas, deixe aqui embaixo na legenda sua pergunta que eu vou ler e terei o maior prazer em responder. E quem sabe a sua pergunta não seja o tema do próximo vídeo.